21 de todas as palavras de Jesus na Bíblia. O tema de hoje é Entendendo o Divórcio e o Reino. Eu quero ler com você o texto de Mateus 5, 31 e 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Nesse dia 22, Jesus continua falando sobre o problema do pecado do coração que leva a pessoa a adulterar, e agora falando literalmente sobre o divórcio, a consequência do adultério. Jesus está falando aqui para nós um texto, na verdade, o seu público era o público judeu, era o público que conhecia a lei do Antigo Testamento e que conhecia o texto de Deuteronômio 24:1, que assim Moisés escreveu que ao homem era permitido, na verdade a palavra usada ali é repudiar a sua esposa, que significava mandá-la embora de casa, que na linguagem de hoje as Bíblias, claro, vão traduzir por divórcio. Então a gente tem que entender primeiro o contexto do casamento naquela época. Era um contrato que era assinado mesmo antes dos noivos se casarem. Assim eles ficavam noivos, assim José e Maria estavam prometidos em casamento, então eles eram noivos, que nós chamamos hoje de noivos. Era um contrato que se fazia, né? Então se você adulterasse, se você traísse um ao outro já naquele momento, mesmo não tendo casado ainda, já era considerado adultério. Então, aqui a gente tem que entender que o casamento era um contrato. E esse contrato ele só podia ser quebrado na perspectiva de Deus, na perspectiva do reino, como Jesus está nos ensinando, se o homem ou a mulher casado traísse com uma outra pessoa. Assim, então, aquele contrato era anulado e aí, então, havia o adultério. O adultério sendo a quebra do contrato da pessoa com a outra, porque quebrou a fidelidade, quebrou o laço do matrimônio, e aí, então, houve essa separação. Então, Jesus aqui, esse texto ele é muito controverso. Muitas igrejas não permitem uma pessoa que já se separou, que exerça o ministério. Outras igrejas nem permitem que se case na igreja novamente quem vai se casar pela segunda vez. Mas a gente tem que entender que Jesus não está falando que uma pessoa que se separa não pode se casar de novo, porque senão seria como um pecado sem perdão. Então quem casou de novo não tem perdão? E o único pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus só está explicando para nós que quando ocorre adultério, aí então existe uma quebra da aliança. E por isso que ele vai dizer que aquele então que é casado e que sofreu o adultério, que foi traído, então está livre para casar com outra pessoa. Por quê? Porque ali foi quebrado o contrato. Então é isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que não se pode casar uma segunda, uma terceira, uma outra vez. Claro, Jesus não está dando carta branca para o adultério, para a separação, para o divórcio. Ele só está explicando para nós. Depois nós vamos ver na sequência que o adultério e a separação, o divórcio, ocorre pela dureza do coração do homem. Por isso que ocorre a separação. Então é um tema controverso e é um tema que a gente precisa entender na perspectiva do reino, do que está escrito, do que significava, para que a gente seja livre do jugo da religião e que a gente fique liberto por conhecer a verdade. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que é libertadora e que nos livra do jugo da religião e nos mostra que, sim, Senhor, é o teu desejo que um homem e uma mulher permaneçam casados até o fim da vida, até que quando houver um adultério, quando houver uma separação, também que esse homem e essa mulher pode se casar uma outra vez, e que isso não vai impedir que ela seja salva ou que essa pessoa atue no ministério.
mas sabendo que o melhor é sempre ficar casado até o fim. Assim nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Eu sou o Tiago Vicente. Essa foi mais uma mensagem de todas as palavras de Jesus na Bíblia.